estamos aqui na nossa segunda edição do IBFcast. Eu sou Eloá. E eu sou o Victor. E nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, pastor Pedro e pastora Sueli. Bem-vindos. Obrigado. Pastor. Sejam bem-vindos. Obrigada. Ai, esse cara tímido, a gente tá falando até agora. Você travou. Travou. Qual é a onda? Um prazer estar aqui com vocês. É bom, vamos conversar. Creio que pelas prévias aí vai ser legal, né? E vai ser bastante rico. Vamos embora. Isso aí. Descontraído, né? Nossos missionários no sertão, né? De João Pessoa. E é isso aí, a gente... Isso aí, pode se apresentar. Vamos começar com a apresentação de vocês. Começa com Sueli logo. Começa com você. Primeiras damas? Sou Pedro. Não, depois dos Pedro. cavalheiros. Meu nome é Pedro Luiz da Silva, sou da Zona da Mata, da Paraíba, ali litoral, né? Chama Zona da Mata por conta, para quem não sabe, chama por conta da Mata Atlântica, né? Que vai ali do Rio Grande do Norte até São Paulo, acho que pega ainda talvez Paraná, não sei ao certo. E eu nasci no litoral norte da Paraíba, Zona da Mata, litoral norte, que chama a micro-região. E em 2001, aí tem um processo de conversão, né? Da gente, eu me converti, tive uma experiência com Jesus maravilhosa, de novo nascimento em 89. 6 anos depois comecei a fazer o seminário. Legal. Né? E isso, no caso, é 95. Não, eu comecei a fazer o seminário eu terminei o seminário em 95, 6 anos depois. Então foi bem rápido. Eu comecei a fazer o seminário que ano foi? 91. Seminário da JUVEP, que é uma agência missionária que planta igreja e promove encontros de reciclagens para pastores e líderes lá no Nordeste. E tem um seminário teológico lá. E eu fiz e concluí lá e tenho uma especialização na área, falando um pouco mais pessoal, né? Na área de missão integral no seminário aqui de São Bernardo do Campo, da Mackenzie, não, como é que é o nome disso? Me foge agora. Metodista. Isso, da Faculdade Metodista. Ah, legal. Sou psicanalista, terminei o curso agora há pouco, ferramenta Uau, boa para a gente legal, hein? que aconselha. Então, Muito bom. sou casado com essa mulher aqui, sou fã dela ao mesmo tempo, né? E Isso temos aí. Daniel, filho, e Rebeca, né? E em 2001, assim, a grosso modo, né, resumindo aqui, que a gente vai detalhar melhor, em 2001, eu terminei o seminário em 95, fiquei como professor depois de um certo tempo, no mesmo seminário que a gente ensinou, que a gente estudou, e em 2001 nós fomos atendendo o chamado de Deus, não porque não tínhamos o que fazer, eu acho que é interessante destacar isso, tínhamos muito o que fazer, inclusive estávamos produzindo para o reino de Deus, eu estou falando de chamado. Na igreja Local, né? e na agência missionária, a JUVEP, Ah, legal. mas na agência E missionária. ensinando nos seminários da cidade, né? Dando aula. Legal. Dava aula no seminário já. Já Note, tínhamos o que fazer e fazíamos para Deus. Que legal. Só que o Senhor tinha um chamado específico. Fazer para Deus necessariamente não é fazer segundo a vontade de Deus. Eu e Sueli estávamos fazendo para Deus ali, né, 95 até 2000. Uau. Mas Deus quis algo além daquilo. Legal. Eu podia ter ficado surdo. Não, estou fazendo para Deus, na minha conveniência, está muito bom aqui. Né? Confortável, né? Superamos o processo de transição de trabalho secular, eu era bancário, Sueli trabalhava na contabilidade de uma rede de lojas lá em João Pessoa, e aí a transição trouxe perda salarial séria, mas tínhamos convicção que Deus estava nos chamando para a obra. Só que quando a gente estava estabelecido, digamos, no caso, 5 anos depois, fazendo para Deus, veio a emoção, o suspense e a insegurança humana de atender o chamado de Deus, que é o patrão, para o semiárido do Nordeste, sertão da Paraíba. Legal, já é né? uma situação mais... Que é climaticamente diferente de João Pessoa, culturalmente diferente de João Pessoa, até a culinária é diferente. É diferente. Ou seja, A há função uma, social há uma também. mudança, poder aquisitivo, né, e índice de desenvolvimento humano inferior. E isso né? que é legal, né? Você tá onde Deus quer que você esteja, né? Porque às vezes a gente tem braço na igreja, a gente fica na igreja local e ali naquela
mesmice, né? Naquele marasmo. E o legal é isso, você ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dele. Não, né? mas é importante também essa questão que isso fala muito com a gente, né? Fala muito comigo. Hoje eu trabalho, né, que nem um louco aqui na igreja. Sim. Eu faço parte do conselho de missões, eu faço parte de célula, faço parte de louvor, faço parte de ministério de jovens, de adolescentes, sou seminarista. Então, tem a parte também tem mais coisa. Enfim. Até o teu podcast aqui também, que a gente começou agora, a gente iniciou. Então, não significa que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Tudo bem que eu estou trabalhando bem para Ele, eu estou fazendo bem para Ele, mas será que é isso que Ele quer que eu faça? Uma coisa que eu aprendi também na caminhada, no início, tinha um pastor amigo que deu uma dica para mim: Pedro, não te preocupa agora com o que Deus quer para ti, Ele vai revelar. Tudo que aparecer, tudo que chegar nas tuas mãos, faça. E as definições vão chegando. Com certeza. A predisposição do coração, né? Baseado naquela frase fantástica da Bíblia, né? Do que o Isaías diz, né? No capítulo 6. Eis-me aqui. Exatamente. Essa é a predisposição do seu coração. No mais, Senhor, segundo tua vontade. Deus vai revelando. Você vai conhecendo também, né? Vai vendo as áreas. Né? Com certeza, ele revela. Exato. Mas fazer para Deus não é necessariamente fazer segundo a vontade de Deus. A gente tem que estar ligado nisso. É verdade. Muito Tem que estar né? atento, né? Sueli, fala um pouquinho aí. Fala um pouquinho que o pastor Pedro já tomou à frente. É, falou pastora muito Sueli. bem. Já deixou uma frase de impacto pro Cacá colocar lá. Já valeu, né? Já. Pastor fala muito, né? E pastora fala mais. Porque além de pastor, né, da função nos fazer falar muito, nós somos mulheres, né? É, a gente não pode Eu vou te falar que eu deixar as sou, pessoas decepcionadas. eu sou uma né? mulher meio fora da curva, porque geralmente o Vitor fala mais e eu falo menos. Pior que é verdade. Eu acho que lá em casa também. Então, eu sou Sueli, sou esposa, né, de Pedro, sou mãe de Daniel e Rebeca, que já são adultos hoje. E aceitei Jesus na pré-adolescência, tive a minha experiência com Jesus de conversão. E a seguir, o Senhor me chama para a obra missionária. Eu tinha 13 anos e eu sou formada em teologia e sou professora, fui professora nos seminários em João Pessoa, na área de educação religiosa, Legal. na área de Velho Testamento, na área de muitas áreas. Aquelas matérias, Legal. né? Muitas Antigo matérias. Testamento Então- Pentateuco, então- poéticos. Então, vai lá. além de a gente estar com missionários, a gente também está com mestres, né? Dois E Betelina, professores. né? E Betelina, né? Não podemos deixar de falar. Ela já falou isso, então tem que ficar registrado aqui. Betelina, e muito feliz em ter nascido numa igreja do Betel, porque foi na igreja do Betel que a efervescência nos anos 80 de missões e os DNA cultos, missionário, o né? DNA Impregnado nela. missionário, Muito, né? interdenominacional, É sensacional. é né, o sensacional e Betel. fez com que a gente pudesse trabalhar, mesmo sendo, né, da Convenção Batista, independente, mas nos fez produzir para o reino. E como Muito legal. nós trabalhamos, né? Então o Senhor me chamou muito jovem e desde que então que Ele me chamou, que eu direcionei minha vida e minhas decisões para cumprir o ID de Jesus. E me casei. Nosso casamento, assim, eu e Pedro sabíamos que Deus tinha alguma coisa para a gente e a nossa oração era muito sincera, que nós não queríamos nos casar se não fosse para completar um ao outro no quesito chamado missionário. Comprometimento Propósito, com a né? obra. Propósito com a obra vinha antes. Vinha antes Legal. da relação. A minha oração, em cima do que o senhor está dizendo aí, quando eu estava paquerando com ela, né, aquelas sondagens assim e tal, ela mexia com o meu coração, né, acelerava um pouquinho, dava um friozinho aqui na barriga. Na barriga, né? Muito legal. Então era meio que visceral, né? Mas A minha oração é o visceral. seguinte, quando eu percebi que tinha algo, a minha oração foi a seguinte: Senhor, se é para mim completar o chamado dela, que eu acredito que ela tem chamado na tua obra, e se ela vai completar o meu chamado, nós vamos somar um com o outro, promova circunstâncias
para que a gente chegue junto um ao outro, né? Nossa, legal. Foi a minha oração, eu descansei nisso. E as circunstâncias ocorreram, mas aí será outro processo de testemunho. E assim, aqui, o tá? incrível é que Deus não uniu só um casal, né? Ele uniu o propósito, né? Uniu o Isso é propósito. incrível. Encaixou. É. Então nos casamos e fizemos seminário juntos, terminamos juntos. Ficamos na cidade de João Pessoa, né, trabalhando junto à nossa igreja local e também numa agência missionária, que o foco, né, dessa agência missionária chamada JUVEP é plantar igrejas no sertão nordestino. E também trabalhar com reciclagem, com treinamento, com qualificação. E interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que nós fomos a Itaporanga levar pastor Russell Shedd para uma conferência missionária, em Itaporanga. Olha só, hein? Aquele homem, ele ia para onde o Senhor, né, o chamava. Ele foi no nosso carro. Tivemos o privilégio de Olha, tê-lo conosco 7 horas na ida E 7 horas, e 7 horas na Que volta. privilégio, hein? Foi E conosco. chegamos em Itaporanga, né, a Missão JUVEP já tinha um seminário em Itaporanga, que era dirigido por uma moça, na época, a missionária do Nalva, e eu sou curiosa, então eu fui andar na cidade, Legal. conhecer a cidade. E nesse processo, o Senhor fala ao meu coração: pise neste lugar, porque eu vou trazer vocês para cá. Nossa. Isso era outubro Novembro de 2000. de 2000. Aí eu disse assim: Senhor, e Pedro? Aí, o mais difícil, não fale nada. Deixe Pedro comigo. Só Deus pode calar uma mulher, né? Ela foi o que ela disse, não Só foi? Deus pra... Então a gente volta para João Pessoa. Eu já tinha recebido aquela palavra do Senhor. E nós estávamos nesse processo, né, nesse tempo, nesse processo de irmos para o campo. O Senhor já estava nos inquietando, né, para dar esse passo. Sim. Mas nós tínhamos filhos pequenos. A missão JUVEP, que tinha o seminário, né, instalado em Itaporanga, era uma missão que não tinha recursos para sustentar uma família. Claro, né? E Pedro disse assim: nós vamos para o sertão, o Senhor está me chamando. Eu, Aí ele... Mas preste atenção, a questão cronológica aí. Em setembro de 2000, eu passo por um processo de consagração. Cuidado com as consagrações e jejuns, viu? Se você não quer ouvir a voz de Deus, a propósito, eu estou falando isso. Se você não quer ouvir a voz de Deus, não entre nessa. Né? Porque se você se dispõe a ouvir, você vai ouvir. Você vai ouvir. E talvez você não goste do que você ouça. Não queira. Você não queira. Então, mas eu queria, com sinceridade, e nós entramos num processo de oração e jejum. Isso ali não entrou. Foi uma coisa mais da instituição, né? Eu até provoquei a coisa e a coisa engrenou a nível de diretoria da estrutura da missão. E nesse processo Deus fala comigo. Sertão. Isso antes de ter falado com Sueli, especificamente, né? Sueli foi em novembro, né? Aí eu chego para o presidente da missão. Disse: Deus está me chamando para ir para o sertão. Só que eu estava sendo tipo um gerente administrativo de patrimônio lá, estava atuando na diretoria de maneira, segundo ele começou a falar comigo sobre isso, eu vou terceirizar aqui essa fala, né? Pedro, talvez eu respeito a sua sensibilidade né, pode ser que Deus esteja falando com você, mas veja bem, você está bem aqui, você está consolidado aqui como missionário da missão na base, tem os missionários da base, né? Você é professor aqui do seminário e fez um elogio. Você está sendo chamado não porque a missão está indicando você, mas porque o pessoal está conhecendo você para falar dar palestra sobre missões e tal. Você é útil aqui, note. Você é útil aqui. Normalmente, aí eu faço a aplicaçãozinha aqui para nós, né? Normalmente Deus não chama pessoas desocupadas, não é? Verdade. Normalmente não. Eu não conheço. A gente conversa muito sobre isso aqui. Né? Convenhamos, conhece alguém desocupado que Deus chamou? E o mais incrível é que a gente sempre conversa aqui.
se alguém inventar alguma coisa para fazer, aqueles que estão fazendo mais coisa vão estar dentro. Vão estar dentro. Os que não estão fazendo nada, continuam fazendo fazer nada. É isso aí. É verdade. Isso é verdade. Então eu escutei, né? Escutei outras coisas também. Eu digo, pensa no argumento lógico. Mas nem sempre as coisas de Deus são lógicas, É verdade. né? Acho que a maioria das vezes, no A nosso maioria caso, das é... coisas de Deus Quando tem não são 3 lógicas. convites, eu já fico com meu coração apertado. Porque eu sei que vai ser o que não tem lógica. Que nós vamos aceitar. A nossa chegada... Boa, Sueli. A nossa chegada na Juvep foi a proposta mais... Ilógica. como é que eu digo? Sem garantia de sustento nenhum. Mais doida Mais possível. doida Quase nenhum. possível. Aquela, tipo, Né? aquela... E nós tínhamos, ao mesmo tempo, uma proposta de uma igreja estruturada, uma igreja de porte médio lá em João Pessoa. Da nossa convenção. Mas aí a gente vai ouvir Deus, né? É. Aí a gente vai ouvir Deus, inventa de ouvir Deus. Que bom, né, Sueli, que a gente Que ouviu. bom. Aí, Né? Aí Deus, só para concluir, aí Deus traz a gente para a Juvep. Né? Aí direciona a gente para a Juvep. Então vamos. Mas era muita incerteza lá. Hoje tem uma estrutura bem melhor, mas na época era precária. Era Era precário. uma Precária. aventura. Dizendo logo assim, não que a gente não quer expor, né? Foi uma coisa doida mesmo, assim, de Não, mas convicção. a gente E vocês foram... vocês estão quantos anos lá? Então, o que ocorreu? Aí eu cheguei em casa e disse, Senhor, foi uma emoção minha, né? Eu não ouvi tua voz. Aí o Senhor falou assim, comparado ao que ele disse, né? O diretor-presidente da Juvep, Sérgio, o nome dele, Sérgio Ribeiro. Comparado o que ele disse comparando o que ele disse com a minha vontade. O que é que você acha? Aí eu fiquei em silêncio, né? aí nós tínhamos esse direcionamento. Nós vamos para o sertão. Mas vamos para onde? O sertão é grande, né? O sertão é grande. Qual que são os dados mesmo? São 20 milhões de pessoas que moram, né? Vamos até colocar o Vale do Jequitinhonha, que é também considerado sertão. Tem o semiárido, semiárido, vamos dizer, o polígono da seca que pega o semiárido, né? O que é o semiárido? É uma região semidesértica, onde ocorrem chuvas todo ano, mas é de forma irregular. Às vezes a concentração de chuvas ocorre só em março, e os outros meses seco. Seco. Quando tem a boa distribuição da chuva, aí a lavoura, né? A menos quando tem irrigação, né? Que são poucos, infelizmente, né? As estruturas, né? São 20 milhões de pessoas, 80% da zona rural, preste atenção nisso, a presença evangélica é abaixo de 1% de evangélico. Nossa, é nível Europa. Abaixo de 80 80% das 80%. localidades que nós chamamos lá de sítios e povoados, Certo. pode ter distritos também, né? É abaixo de 1% de evangélico. Na zona urbana, aí, né, que são, no caso, as sedes municipais, né? Aí a presença evangélica dificilmente é abaixo de 5%. Nossa. Mas ainda é baixo, né? Mas É baixo, muito baixo. É seguro de afirmar, mediante os estudos de missiologia, que qualquer localidade, né, seja país, seja cidade, com menos de 5% de evangélico, pode haver uma reversão. Não está estabilizado. Não está estabilizado, não está consolidado Não está ainda. consolidado ainda. Nossa. Eu fiz um trabalho de pesquisa em parceria com a CEPAL. CEPAL vocês conhecem aqui, né? Que trabalha também agenciando missionários, reciclando, principalmente reciclando líderes, né? E então eles tinham um departamento, creio que tem ainda, um departamento de pesquisa, e eu fazia parte de uma rede chamada Brasil 2010. O Oswaldo Prado, que é daqui, era o presidente daqui ele está hoje em Londrina. Na época ele era da Igreja Presbiteriana do Ipiranga, Presbiteriano Independente. Ele fazia parte desse movimento. Então a gente começou a estruturar um processo de pesquisa na época científico, né, com base na estatística, né, com técnicas, Desses dados algo aí, organizado, inédito No Brasil. no Brasil. Inédito quando se diz assim, focando a realidade evangélica. aquele compreenda? nicho, né, de pesquisa exatamente sobre a quantidade de evangélicos. Presença evangélica, inédito, isso. Presença isso é evangélica. inédito também. Legal. E então eu fiz muitas viagens. E teve um período, eu já estou falando, a gente está trazendo vários informes, né, paralelos, né? A gente vai voltar um pouquinho depois, em outra parte, que eu acho importante, Sim. mas não perde o raciocínio não, continua Tá. aí.
Então, só para citar exatamente essa precariedade, né, de presença evangélica, pontuando aqui. Em 2002, nós fizemos uma pesquisa e levou em conta a zona rural. Essa constatação, porque há uma certa homogeneidade nas estatísticas, né, porque é muito parecido o semiárido. Né? Tanto a vegetação, como a cultura, como a culinária. Isso é independente das barreiras dos estados. Há mais, só para vocês entenderem, né? Há mais similaridade cultural e na área culinária, que envolve a culinária, por exemplo, entre Serra Talhada, em Pernambuco, e Patos, na Paraíba. Entendeu? Do que Patos com João Pessoa. Nossa. Compreende o que eu estou dizendo? Compreendo. Ou seja, pessoas que estão mais distantes De outro têm estado, tem né? mais familiaridade cultural na parte exatamente, de alimento o do que sotaque, aqueles que estão um do lado do outro. o sotaque, como os valores culturais, né, valores morais também, né, as tradições, porque o semiárido eu acho que talvez o determinante, por exemplo, a questão do processo de colonização. Litoral, zona da mata, cana-de-açúcar, escravidão. Sim. Sertão, isso é um apanhado histórico, né, que eu acho que vai ilustrar melhor. Sim. Sertão, pecuária, né, índio e branco. Nossa. Aqui no litoral não, mais mestiço, mais misturado. Mais misturado. Né, e a questão econômica era outro foco. Era mais cana-de-açúcar, monocultura da cana-de-açúcar. Né? Clima outro, né, que é chuvoso, né? Sertão não, seca. E o indígena se identificava com seu vaqueiro. Então você não vê uma incidência em uma região ou outra quando tem populações quilombolas, que já é outro assunto. Né? Você não vê negros no sertão. Você vê pardos, mais caboclos, assim, branco e índio. A incidência é bem maior. No litoral não, há uma incidência maior de negros, né? E aí são uma variedade. Como foi composto historicamente por fatores econômicos e climáticos, né? Aí eu volto, de forma que Serra Talhada tem mais semelhança com Patos, que é Pernambuco com Patos, Paraíba, que João Pessoa, Patos com João Pessoa. Depois a gente pede para o Cacá Estados colocar diferentes. um mapa na tela e os pontos, né? Essas cidades aí que são cidades polos, né? Necessidades aí. Então nós fizemos então várias incursões, mas muitas. Eu tive dengue 2 vezes. Batalha espiritual, vocês não têm, eu estou colocando assim, só para enfatizar, talvez vocês tenham até mais noção do que eu. Batalha espiritual horrível, de amigos que estavam comigo fazendo a pesquisa, a gente percebeu que eles estavam opressos, em opressão. E de eu ter que fazer ministração de libertação nele. Ali durante a pesquisa. No processo. processo. Teve um dia que nós não saímos para a pesquisa, porque ele estava oprimido. E na ministração houve manifestação demoníaca. Nossa. Né? Que luta, hein? Engraçado, né? A presença da igreja, ela em si, ela muda a atmosfera espiritual. Muda. Verdade. Então, quando a gente pisa em áreas, que pisamos muito em áreas que a presença da igreja não existe, a operação do mal existe é sentida de forma muito mais intensa. Intensa, né? Muito mais intensa. Então, nesse processo de luta que envolveu enfermidade, que envolveu esse tipo de tensão com esse rapaz, né? Eu liguei, e eu tive dengue, né? Aí, então eu liguei para o coordenador geral, Lourenço Kraft, né? Que hoje ele está na Inglaterra, ele é americano. Eu liguei para ele e disse, meu querido, eu acho que a coisa está complicada. Eu estou pensando em desistir da pesquisa. Né? Aí ele disse para mim, Pedro, com aquele sotaque dele americano, né? Pedro, você que sabe, né? Porque quem tá passando pela experiência é você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso é uma ação profética, histórica que está acontecendo aí. Porque estas regiões, você está pisando em territórios. E ele falou por discernimento, porque ele não tinha noção ainda disso. Ele não sabia. Nem eu sabia. Nossa. Né? Muitos lugares que você está pisando pela primeira vez está entrando um crente. Nossa. E isso é marco. Isso é marco. Isso é marco. Aí essa palavra me renovou. Aí foi que... Me renovou. Aí você falou, Deu aquele ânimo, né? agora Aí que eu a gente vai para cima mesmo. Aí eu chegava assim na casa, alguns exemplos. Algum crente, aí eu acrescentei na entrevista se algum crente já tinha chegado na sua região, na sua casa, área. visitado. Já conheceu, já tem... 80% Teve nunca tinham contato, recebido. né, com Nunca teve alguém. contato. Não, nunca na minha casa. Mas você nunca viu um crente? Sim, quando eu vou à feira livre,
né? Eu vejo o pessoal lá às vezes tal, mas nunca. Estou tendo a honra de receber o primeiro crente na minha casa. Entre o Pelo café, menos não tem o café está está pronto. perseguição, né? Não Eles te não convidavam, percebemos. Nossa, você é novidade, você vem pra Não cá. percebi Seja bem-vindo, perseguição em Natal. lugar nenhum. Isso não é verdade. Não existe. Não é verdade. mais Talvez tenha perseguição. residual. Certo. Com foco aqui, outro ali. Perseguição coisa. por ser crente não existe. De forma geral, não existe. E essa pesquisa foi quando? 2002. 2002. É. Tá. Houve uma abrangência de 10 municípios que faziam parte da micro-região de Itaporanga. Itaporanga é a cidade maior dessa micro-região. Né? Agora, sim, em algumas casas era assim, nunca vi um crente, mas também não gosto de crente. Não sabia como é, mas E não o gosta. último que apareceu aqui foi para a Baixa da Égua. Ó, Né? e eles falam mesmo. Né? E acabou-se. Aí ele E é riu assim assim, mesmo. aí o senhor olhou assim, riu para mim e disse, vocês são crentes? Ele começou, ficou sem graça. Mas assim, mas coisas Aí fica tremendas. difícil falar, né? Coisas tremendas. Eu lembro do senhor que eu escrevi até um texto sobre, né, uma crônicazinha, que ele, no atoleiro, porque a gente escolheu a época errada. Nós fizemos a pesquisa na época de chuva. Entendeu? Era para ter Difícil feito. a locomoção, né? Mas teve o lado positivo, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Cegou a gente, né? Porque a gente atolou muito. E lá, assim, tipo 20 quilômetros, 30 quilômetros da zona urbana. Atolou, só vai chegar carro à noite lá. Nossa. Né? E nesse E dia, se tiver chovendo, inclusive, nem vai, né? O pessoal sabe que atola, então você tem que... uma coisa que nós vimos, assim, uma delas foi que Deus se revela apesar da igreja. E com a igreja também, mas Ele vai se apesar... revelar de qualquer jeito, né? Chegamos numa casa, atolou. Eu digo, já sei que vai ter evangelismo aqui agora. Aí subimos, assim, um monte, né? Tinha uma casa em cima. E lá nessa área mais elevada, um açude cheio, estava chovendo. Aí eu cheguei lá, tinha um senhor com os 2 olhos cegos. Pelo nível acho que de inflamação que a gente percebia, foi alguma doença, né? Uma doença bactéria, talvez, eu não sei. Aí eu perguntei para ele, né, boa tarde e tal. Aí eu olhei, tinha um quadro de Nossa Senhora, tinha um quadro da família Santa, né, que é Jesus, pequenininho, né, no jumento, né, Maria e José. José e Maria, né? E tinha um quadro de Santa Luzia. Aí eu provoquei ele. Disse, o senhor tem um quadro de Santa Luzia e está cego? Santa Luzia é a santa dos olhos, né, a padroeira dos olhos, né, da visão. Católica. Mas Aí ele disse... ele mesmo, hein? Aí ele disse, não, isso aqui é uma besteira, isso aqui é minha filha que está aí, a moça velha, né? Que está aqui em casa, que ela é católica, mas eu só creio em Jesus. Eu fiz, opa, naquele buraco lá, né? A Aquela oportunidade. coisa longe, né? Depois das matas, assim. Aí eu disse, o senhor conhece Jesus? Ele disse, sim, eu li a Bíblia quando eu vi ainda. Uma filha minha, outra filha, de São Paulo, trouxe para mim. E eu li a Bíblia e entendi. Legal. Entendi que só tem um Salvador, que é Jesus Cristo. Eu disse, que coisa espetacular isso aqui. Só a Bíblia. Aí eu me emocionei. Muito legal, né? Aí eu disse para ele, isso eu encontrei de maneira aleatória. A probabilidade de encontrar essa pessoa é fantástico isso, é destino, é uma coisa de Deus, é uma conspiração do céu. Doido, né? Mais um detalhe que Deus colocou ali na viagem para dar mais um ânimo, né? Falar, ó, apesar de tudo, Deus está se revelando aqui. Deus quer se revelar aqui. Muitas. Se eu for contar todas... Não. Aí eu pensei essa, né? Aí ele disse... Aí eu disse para ele assim, o senhor se importa em fazer? Aí entrou a minha metodologia religiosa e as minhas táticas, né? Um certo engessamento, né? Convenhamos. Eu disse, quer fazer uma oração de confissão só para confirmar a sua fé? Ele, faça, meu filho. Aí ele fez, né? Eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida, reconheço meus pecados. Ele foi repetindo, né? Terminou, eu disse, como é que o senhor imagina o céu? Ele disse, meu filho... Se tivesse a redinha aqui, ele estava sentado numa rede, né, se balançando. Né? Se lá no céu tivesse a rede, uma rede como essa, um pote de água doce como o que eu tenho aqui, e um açude que eu sei que está cheio na frente porque eu estou sentindo o cheiro da água. Tá bom demais. Aí fizemos a oração. Simplicidade, né? Daqui a pouco chegou o trator para tirar o carro do atoleiro, né? Fomos embora. Legal, muito legal. Muito bom. Nós
trabalhamos na pesquisa, quando chegamos em Itaporanga. Vocês estavam juntos já na Estávamos pesquisa. juntos. Já tínhamos chegado a Itaporanga, né? Sim. A Já estávamos família, né? morando Eu, lá. Pedro, Daniel e Rebeca já estávamos residindo. Fomos fazer o que em Itaporanga? A nossa missão em Itaporanga, aceitando, né, foi coordenar e dirigir um seminário que treinava sertanejos para o próprio sertão. Essa foi a nossa missão primeira. E assumimos o seminário. Perfil dos alunos: analfabetos de pai, mãe e parteira. Mas Vários, não todos. Vários. Nossa. Mas que já eram pastores reconhecidos por suas igrejas locais. Como é a Mas história? eles não sabiam ler, então. Não sabiam ler. Então eles não liam a Bíblia. Eles ouviam Alguns, a né? Bíblia. Alguns. Não, Alguns, não alguns, todos. né, claro. Como é que é? Analfabeto de quê? Analfabetos de pai, mãe e parteira. O pai é analfabeto, a mãe e a parteira que fez o parto. Eu ia perguntar agora, como que é esse eu negócio de analfabeto? ia fazer essa pergunta Todos mesmo. eram Todo analfabetos. mundo. Nossa. Até a parteira era mas, analfabeta. Assim, o que mexe, assim, o que é interessante, esse era o perfil. Então, você imagine, vocês que são seminaristas, você traduzir teologia. 300 livros para ler, Exatamente. grego, hebraico. Exatamente. Então, como é que a gente trabalha todo o conteúdo teológico bíblico para obreiros que já eram obreiros reconhecidos por suas igrejas, Sim. porque onde surge a igreja, surge a sua liderança. Sim. E teologia não deve estar apenas dentro dos seus centros acadêmicos importantes, os grandes centros. A teologia ela é vivida e ela é construída no caminho. Sim. E a gente, como igreja, tem que ser sensível a isso. Mas era o perfil. Não, e é interessante, só uma aspas aqui, que eu estava falando isso hoje Nossa. com o Emanuel, lá, o coordenador do Betel, lá, que a gente faz aqui em São Paulo. Que estava atendendo um rapaz que ele já era pastor, não era pastor, ele trabalhava numa igreja no interior da Bahia. É recente, é de agora isso. Ele trabalha no interior da Bahia. Ele começou a estudar no Betel, porque ele quis se aprofundar no EAD, né, e tal. Chegou num ponto que ele falou, Manuel, eu tô com um problema. 90% do que a minha igreja prega tá errado. Como que eu faço para corrigir essa igreja? Gente, porque nós temos muitas histórias de interpretação bíblica, porque o sertanejo, ele viaja muito nos causos. Muita Entendeu? alegoria, É né? muita alegoria. Então, esse era o perfil. Claro que nós tínhamos alunos com ensino médio. O perfil era bem eclético, né? Mas nós tínhamos esses alunos que já eram pastores, diáconos, Que já tinha presbíteros. uma comunidade Já tinha, ali, e que ele ele, tocava a vida da comunidade. Mas, assim, ensinar hermenêutica, ensinar regras de hermenêutica, de interpretação bíblica, exegese. Então, eu, assim, para mim, assim, era um grande desafio. Por quê? Porque você tem... Não adianta você ter o conteúdo, você saber o conteúdo, se você não consegue passar esse conteúdo de forma que o outro aprenda. Consiga entender. Se Porque o se outro fazer não sabe nem entendido, ler né? ainda Contextualização, né? A contextualização. A aplicação. Aí, esse foi o desafio que o Senhor nos colocou. Trabalhamos na pesquisa, fizemos esse trabalho, que foi um trabalho maravilhoso, né, que Pedro fez. Pedro já tinha feito um trabalho de pesquisa anterior, antes de ir para o sertão, que ele tem, até esse material deve estar na internet, o primeiro material assim, focado do perfil religioso do Nordeste, foi ele quem produziu, né? E muitas igrejas em muitos lugares do Brasil utilizaram esse material para plantar igrejas. A gente de vez em quando encontra gente falando, você é o pastor Pedro, eu li seu material e tal. Isso, assim, eu fico muito, muito orgulhosa. Porque é uma coisa assim que... Não diga, me dá um beijo. Porque, assim, você precisa produzir... Assim, a gente... Precisamos produzir algo que seja funcione. prático, que seja prático. E nós tínhamos esse desafio. E eu sou sertaneja. Assim, como eu falei, não sei se... Acho que falamos no início, que eu mostrei até a tromba do elefante. A tromba do elefante aqui. Aqui, que é o estado do Rio. Será que dá para ver na câmera a tromba do elefante? Acho que dá. Aqui, ó. Eu já venho... Será que dá para ver nessa câmera aqui, Rodolfo? E Coloca eu já aqui pra venho... E eu já venho... Assim? Eu tenho, assim, eu fui criada com a cultura sertaneja, né? Os valores.
E muita coisa, assim, com os meus avós, com minha mãe. E eu tinha uma noção. Mas eu tinha feito seminário, né? Sou teóloga, mas como fazer esse conteúdo pertinente àquele grupo tão eclético que a gente tinha como alunos? Sim. E como o seminário podia influenciar de forma positiva a região, porque nós tínhamos alunos de várias cidades, né? Sim. Itaporanga é o polo, e várias cidades. Tínhamos alunos, redor, nós tivemos alunos, experiência, temos alunos que moravam a 115 quilômetros da cidade. Da cidade. 115 quilômetros. 115 quilômetros que iam estudar conosco por E conta. não tinha carro? Para a glória de Deus. Não, tinha carro. Tinha carro. Mas, assim, Para a alguns glória de iam Deus, de por carro conta da reputação do seminário. Isso depois. É. Então, fomos trabalhando e o Senhor foi nos dando assim, a estratégia. Quando nós chegamos, o seminário só tinha o curso básico, um curso básico. Nós, daquele curso básico, nós já tínhamos pastores e nós estimulamos para que eles estudassem. Né? Nós temos pastores que só tinham até a 4ª série. Estuda. Por quê? Porque nós vamos trazer... Estimulávamos. Né? Motivação. Motivação. Nós vamos trazer o médio em teologia. Entendeu? Aí depois nós vamos trazer, que é teologia livre, né? Sim, sim. Que é Chamava bacharel em teologia, mas hoje o MEC implicou, né? MEC. Aí deixa. E a gente pôde ver que o perfil foi melhorando, entendeu? E O resultado foi chegando. O resultado bom. foi chegando. Eu lembro que eu dei aula de hermenêutica e as regras de interpretação. E nós tivemos um aluno, hoje é pastor Gildário, que é um sertanejo da região, de outra região. Típico da zona rural, Típico né? da zona rural. É. Ele aprendeu a ler, mas não aprendeu a escrever. Nós temos outros pastores que aprenderam a ler, mas não conseguem escrever, porque tem a questão de coordenação motora. Sim. Tem que ter a prática, né? A prática, né? Mas aprenderam a ler. O alfalite, lembra? Aí trouxemos um método chamado alfalite, que a gente tanto ensinava, né, teologia, quando ensinava os obreiros a ler. Aprender a ler. Aprender a ler. Que legal. Aprendi a ler com a teologia. Com a teologia. Usando a Bíblia. Concomitante. Concomitante. E eu dei as regras Muito legal, de hermenêutica. Porque, assim, o que é interessante, o que eles aprendiam no seminário, no final de semana, do domingo, eles aplicavam em suas igrejas locais. Nesse tempo, nós não tínhamos igreja. Vocês não tinham não uma tínhamos igreja. igreja. Vocês chegaram só lá. o seminário Isso, mesmo. Nós- importante nós essa observação. E nós ajudávamos as igrejas dos nossos alunos. Então, no final de semana, colocava os nossos meninos numa Paraty que nós tínhamos. Ela tinha um Uno branco. Nós tínhamos, Colocava tínhamos 11. uma Paraty azul. Azul. E a gente colocava os meninos e nós íamos passar o final de semana ajudando as igrejas dos nossos alunos. Legal. E aí eu fui e ouvi o sermão eu tinha dado hermenêutica e fui para a igreja. Acho que Pedro estava viajando. Tá. Porque Pedro viajou muito, entendeu? Nessa época ele viajou muito e eu fiquei muito em Itaporanga. Ele fazendo divulgação do seminário, o seminário precisava de recursos, Sim. pegava a pastinha, colocava debaixo do braço e saía aqui pedindo Patrocínio mesmo, apoio financeiro. Levantando mantenedores. Nós tínhamos alunos, por exemplo, que não tinha como pagar R$35 na época de mensalidade. Nossa. Nós não, De mensalidade, de né? mensalidade. Nossa. Eles vinham, mas tinha que ter comida no seminário para alimentá-los. Sim. Né? E aí Pedro ficava nessa parte de divulgação. de divulgação, de levantar recursos, e eu ficava na parte de coordenação Sim. e direção, e dando aula, e sendo cozinheira, e limpando as salas, né? Porque fazendo tudo. E fui para a igreja com os meus meninos pequenos. Fui para a igreja, aí o pastor pregou naquele texto da mulher samaritana. Certo. Da mulher samaritana. E aí, quando chegou aquela parte em que diz assim, ajuda aí, crente,
que vai fluir de dentro de você rios de águas Rios de águas vivas que nunca secarão. Se você beber dessa água, nunca terá você sede. não terá mais sede, ao contrário. Aí, Fluirão de você rios de água viva. Aí ele pregando. Aí ele fez foi marcante para a minha vida até hoje. Então ele disse, olha, irmãos, vocês vão se tornar igual a um pote que reva. Que reva. Ó, pote que reva. Nem eu sabia. Eu não entenderia. Eu também não sabia. Um pote que reva. E fiquei no culto. Quando terminou o culto, eu cheguei. O pastor Gildário, ele era ainda... O pastor Gildário, o que significa pote que reva? Ele disse, olha, é aquele pote que você bota água e a água fica bem friazinha. E ele, por fora, ele sua. Então, se você beber da água, entendeu? Se você bebeu da água de Jesus, você vai se tornar um pote que vai fluir de você água. E você vai dar de beber a outras pessoas. Eu disse, você aprendeu hermenêutica, muito cara. bom. E aplicou, né? Gente, Fez uma aplicação ali da Contextualizado. teologia. E fez uma aplicação contextualizada com... e não feriu o texto. Comunicou. E comunicou, não feriu o texto, e comunicou para as ovelhas. Olha, que então, legal. naquela hora, eu percebi o seguinte, eu não conseguiria, com todo o conhecimento, Sim. comunicar, transmitir do jeito que ele transmitiu a mensagem do Evangelho. Ele estava ali, ele conhecia. Ele conhecia. Muito Então, bom. e isso nos motiva, né, me motivou a estudar mais Legal. e ensinar mais. Por quê? Porque esse era nosso papel naquele momento. Nós ensinávamos, mas eles é quem pregavam para o povo. Legal. Entendeu? Muito Isso, legal e isso legal. foi muito legal. E aí o seminário ficou famoso. Por quê? Porque o seminário, além de dar formação teológica, nós tínhamos uma teologia do abraço. E o pastor Pedro saía divulgando para todo mundo, né? E ele é ótimo, né? E ele divulgando. Então todo mundo conhecia. E ele divulgando, e ia para os congressos de missões e para as igrejas. E o seminário foi melhorando. E aí a gente colocou... Não havia, quando você falou da teologia do abraço, é que não havia só uma preocupação com a formação teológica. Sim. Mas havia uma lacuna bastante aguda, sensível, que era a falta de pastoreio de líderes. Então o seminário ele acolhia a liderança aflita, angustiada, precisando de conselho para o casamento. As mulheres se dirigiam a Sueli, os homens vinham para mim. Legal. E ao mesmo tempo também questões básicas, como questões de cidadania, Legal. postura. ética. Nossos obreiros eram de uma linha bem ampla, né, denominacional, mas de uma linha mais pentecostal ou renovada, Sim. que as igrejas dos centros maiores enviavam. Ou então surgia lá, né? E aquela coisa meio precária, né, por exemplo, uma citação objetiva. Eles tinham inseguranças, por exemplo, para falar com o prefeito ou com o vereador, pessoal humilde. Então a gente se viu como conscientizador que você é autoridade, tipo assim, né? E você tem a postura, né? Nessa perspectiva, consciência sociopolítica. Então você né? foi quase um trabalho, foi bem trabalho amplo, de discipulado, aconselhamento, né? de casamento, bem integral. De Coisa. líderes, integral né? mesmo, né? Bem integral. Porque você, além de ensinar a teologia, ensinou alguns a ler, outros a interpretar mesmo, e outros a conviver em sociedade, outros a serem pessoas relevantes em sociedade. Então, é uma mentoria, eu acho. E nós trabalhávamos, Por aí. assim, O tema é esse. Por exemplo, preconceito racial. No seminário trabalhava com questão de Era forte na época? Não, era... O sertanejo é racista. Ele é racista. Até hoje. Até hoje. A gente sente mesmo. Culturalmente racista. Culturalmente, assim. Por nossos avós, né? Nossos avós. São racistas, a gente trabalhava. Nós trabalhávamos a questão... Ética na questão da política. Não vendo voto, a igreja não pode ser curral eleitoral. Legal. Né? Nós trabalhávamos É que era muito isso. comum, né? Como Muito comum. É. Então,
E nós temos, assim, trabalhamos 10 anos. Os últimos 2 anos é que a gente né, ficou igreja e seminário, e nós saímos do seminário exatamente porque quando começou a igreja, a gente perdeu esse acesso, porque nos tornamos uma igreja. Mas também o tempo do Senhor, para a gente, vinha, e trabalhamos de forma muito intensa. Né? Eu imagino. Um trabalho muito intenso. Para você ter ideia, a nossa casa era uma casa de acolhimento, a nossa casa, a nossa família. Que eu saía de casa pela manhã e eu deixava a minha porta aberta, deixava a mesa do café da manhã, e os obreiros que iam para resolver alguma coisa de Detran, de hospital, entrava na nossa casa, tomava café da manhã e encostava a porta. Era o point do café. Era point do café, do almoço. Legal. Era point para aqueles que moravam distante, que precisavam de médico. Que descansar um pouco. Uma vez eu recebi gente morrida de cobra, uma grávida para parir. Aí minha menina tinha 7 anos, disse assim, olha, mãe, quando ela for ter bebê, me chame porque eu vou ajudar. Eu lembro, ela tinha 6, 7 anos. E hoje ela é médica. E segundo ela, assim, o que a medicina para ela foi um chamado de Deus, exatamente para que ela pudesse exercer o ministério de forma muito mais eficaz. Legal. Ajudar muito mais pessoas. Então, gente, assim, mais de 100 líderes foram treinados nesse período. Para um lugar onde não tinha muito, né? É um número exuberante. Isso são estudos mesmo, assim. O seminário fez esse levantamento. O perfil da igreja no Vale do Piancó melhorou. Nossa, que legal. Que top. O ensino. A gente percebe, assim, na história, que onde a igreja chega, muda. Tem mudanças, Muda né? muito. Muda principalmente essa questão que vocês comentaram, né? A questão socioeconômica, a questão da pessoa em si, da ética, da moralidade, tudo isso melhora, né? Estrutura do bairro, né? Relacionamento. O evangelho muito legal. O evangelho é lindo. Ele não faz só Cristo, né? né? Quando Cristo só chega... a salvação. Não tem como falar isso, mas já é tanta coisa, mas mesmo assim vem muita coisa, né? Vem muita coisa. Aí teve esse processo. Aí chegou o momento, um dos momentos mais difíceis no ministério, né? O meu, mais do que... De Pedro também, mas mãe é mais complicado. Os nossos meninos chegaram na idade de sair de Itaporanga para buscar estrutura melhor, porque iam fazer Enem e precisavam de um ensino. Rebeca já queria ser médica, Daniel já tinha os sonhos de engenharia, e meus filhos saíram de casa. Rebeca tinha 14 anos. Nossa, e Daniel novinha. tinha 15 anos. Foram morar com minha mãe em João Pessoa. E assim, então... Bem novos, né? Pra sair de casa. E meu coração... Coração de mãe, ficar... Aí fui orar. Aí o Senhor disse assim pra gente, que não era tempo ainda de deixarmos... A igreja estava sendo recém-aberta, mas não era tempo de deixarmos Itaporanga, mas que Ele iria cuidar dos nossos filhos. Essa parte é difícil, né? Amém. Qual foi a minha maior preocupação quando a gente foi para o campo missionário? Meus filhos. Eles estavam saindo de escolas boas, né, em João Pessoa, e eu sabia que no sertão nós não íamos encontrar escolas de qualidade. E faculdade depois. Não íamos. Então, as escolas particulares não eram boas, pequenas, e a pública, misericórdia. Aí o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração assim, que me acalmou. Foi assim, você falou comigo, Senhor. O Senhor não fala todo dia, não, mas em momentos específicos. Ele não fala muito, né? Ele não fala muito. Mas quando ele fala, ele fala bem. Ele fala bem. Ele fala bem. Aí você entende e fala, beleza. Fala suficiente. Ele fala suficiente. Aí ele falou comigo assim, não se preocupe com eles, porque escutem, eles vão estudar nas melhores escolas e eles vão cursar os melhores cursos. E aquele dinheiro que vocês estão guardando para esse momento, libere. Olha, já solta o escorpião do bolso. Já tira o dinheiro que está guardando para os filhos. Essa é fé, hein? Esse é fé. Assim, a gente tentou guardar, vendemos, né, nosso apartamento e tentamos guardar o dinheirinho para quando chegasse o momento deles irem embora,
a gente ter Uma reserva. uma reserva. Mas aí, segundo meu marido, que gosta de dizer que o maior milagre foi esse, eu dizer isso para ele, ó Pedro, reserve, o dinheiro por mim está liberado. Liberada. Investe aí, no caso. Foi o primeiro milagre. Foi o primeiro milagre. E aí eles crescem no sertão, andando de jumento, andando nos sítios e povoados. Toda a realidade. Toda a ali. realidade de uma criança que vive em uma região como a nossa. E eu guardei como Maria, no meu coração, as promessas do Eterno, né? E fiquei aguardando o cumprimento delas. Resumindo, Rebeca passou para a medicina em uma universidade pública federal, Nossa, que legal. apenas né? com... Ela terminou com 24, com 19 anos? 18 anos. 18 para 19, né? 18 que para acaba o ensino. 18 anos, passou para a medicina, cursou medicina em uma faculdade pública federal, na UFCG, e Daniel fez engenharia elétrica, graduou, fez mestrado na Unicamp e está fazendo doutorado na Alemanha, na Olha, que área legal. de inteligência artificial Olha só. e de computação gráfica, e entrou na Alemanha como cientista, como trabalhador altamente qualificado. Olha só. Nossa, que lindo, hein? Então quem diria que aquela promessa, né, ficaria desse jeito, né? Deus não falou isso, olha, Que ele vai lindo. ser engenheiro, vai cursar na Alemanha, ela vai ser médica, não, os melhores lugares. E exatamente, as melhores faculdades, a UFCG na área de Daniel é uma das melhores do Brasil, na área de elétrica. Eu lembro que quando nós saímos de João Pessoa, a gente falou no início, né, sobre isso, é que a gente estava bem nesses os 5 primeiros anos, de 95 a 2000, nós fomos resgatando o nosso poder aquisitivo. Porque nós saímos na nossa realidade, quando a gente trabalhava, eu trabalhava, naquele momento eu era supervisor de caixa, num banco particular em João Pessoa. Isso ele trabalhava na área de contabilidade, acho que eu citei isso no início. A memória curta da gente está meio comprometida, né? Aqui também, fica em paz. Depois do Covid. Aí, então, aí o processo, resumindo assim, a gente na obra tem umas coisas assim, você não vai passar privações porque você quer agradar a Deus. Você vai passar privações se for necessário. É aquela história, missionário tem que sofrer. Não, missionário não tem que sofrer. essa é uma Mas se ideia bem, for necessário, ele sofre. Se for necessário. E ele sofre Né? com alegria. Sofre com alegria. Se for necessário. Eu não Só escolho necessário. sofrer. Não é? Legal. Porque Exatamente. ninguém é Né? masoquista, né? Eu acho que, independente lógico, de ser missionário certeza, ou não, né? todo crente segue essa linha. É que o missionário, ele sempre está mais extremo em tudo, né? Aí a pessoa, aí o que ocorre é o seguinte, até um toque assim meio de denúncia, né? O que ocorre é o seguinte, que algumas estruturas querem abusar do missionário, como que ele tem como regra sofrer e passar privações. Se não sofre, não está certo, está errado. Que história é essa? E alguns exploram isso, É né? complicado. Abusam complicado, disso, complicado. que isso é uma falácia, E a igreja não pode né? fazer Isso é um né? mito, não existe isso. Circunstancialmente, se houver necessidade, não é que o missionário procura isso, mas ele está predisposto à vontade de Deus. Sim. Né? Então, quando nós entramos no processo de obra, nós passamos porque foi circunstancial, por conta das realidades, né? Circunstanciais, né? Que estavam vivendo naquele momento. Nós caímos assim bruscamente de vamos dizer, 12 salário mínimo, hoje, poder aquisitivo de 12 mil reais de hoje, nós caímos para 2 salários mínimos, por termos ouvido a voz do Senhor. Como eu falei no início, aí foi a Juvep. Mas a coisa foi resgatada. E nós fomos tendo compensações. Em 2000, aí Deus nos chama para o sertão, como eu falei, estabelecidos e tal. Aí eu até coloquei para o Senhor assim, então nós vamos ter, Senhor, mas nós não vamos passar mais por apertos financeiros. Não é, Senhor? Né? Aí o Senhor fala assim claramente, diz assim, olha, vocês já estão treinados para isso. Né?
E a ida para o sertão implicou numa perda daquele momento que nós estávamos, no final de 2000, o poder aquisitivo da gente naquele momento de em torno de 55%. A decisão de ir para o sertão implicaria nisso. Sueli, imagina atenção, Sueli preocupada com os filhos da gente, eu preocupado em pagar uma prestação do carro que tinha. E sustentar a casa. Fora sustentar a casa. Mas né? eu estava com medo de ir para o sertão, de morar no sertão. Mas com convicção. A convicção supera o medo. É verdade. É verdade. Porque eu conhecia também a densidade de batalha espiritual que era o sertão. Sim. Eu tinha experiência Já no teve a sertão. experiência dos outros momentos lá. De né? outros De momentos. idas, né? Mas em incursões, 20 dias, plantão de igreja, tempo, né? em parceria com denominações, Porque que é as outra pessoas história. pensam, as pessoas às vezes pensam, o missionário foi chamado o Pedro e o Sueli foram chamados para o sertão e eles falaram, beleza, vamos lá. Não é assim, né? Tem uma preparação, você vai visitar, você conhece, você estuda, você passa um tempo lá pensando, Nesse período, entendendo aquele lugar e esse período. Isso. Né? Nesse período, a gente ia para o sertão com frequência. Porque a Juvep, o foco principal da Juvep é o sertão. Então, eu estando lá, a gente ia para programas de evangelização 24 dias, imersos totalmente. No início, sendo treinado, depois coordenei grupos. Né? Eu lembro de um grupo em 2001, um mês antes de nós chegarmos em Itaporanga, que foi o meu momento mais marcante nessa experiência, de plantação de uma igreja luterana no sertão de Pernambuco. Imagina, uma igreja luterana num segmento que chamam evangelical, né? Mais próxima do nosso perfil. Porque a luterana tem outros perfis, né? Que não vem ao caso. E eram naquele momento, assim, vale registrar, 120 pessoas de 12 denominações diferentes, 10 estados diferentes, vocês estão entendendo, né? Sim. 12 denominações diferentes, incluindo luteranos, plantando uma igreja luterana. Uma igreja. Isso é fantástico. Projetos missionários que a Juvep promove possibilitam essa experiência. Muito legal, né? É muito bacana. Essa unidade, assim, das denominações. A gente percebe e que igrejas. quando as situações são mais extremas, o povo se une. Quando as coisas estão muito fáceis, cada um faz o seu. Mas quando está difícil, o povo se une. Isso é meio Então, assim, e o pessoal, e falando mais um pouquinho sobre esses projetos que ocorrem 2 vezes por ano pela Juvep, você encontra aí, botou Juvep, né, missão no Nordeste, ou só Juvep, você vai encontrar contatos, tudo, né, nos meses de julho e janeiro. E nessas incursões, eu tive muitas experiências de batalha espiritual, de milagres, surdo ouvir, mudo falar. Que legal, hein? Né? Uma criança, Deus me usou nesse caso, e Ele seja glorificado, uma criança que estava para fazer uma cirurgia delicadíssima. Ela tinha uma prisão de ventre, assim, né, uma coisa gravíssima. E eu falei assim na evangelização, tem alguém para a gente orar que alguém enfermo? A mãe traz a criança chorando. Ore por essa criança. Eu orei. Não senti nada. Não me arrepiei em nada. Só ministrei, no nome de Jesus seja Fez curada. a oração. Eu disse, será que Deus, Jesus aconteceu alguma coisa aí? Jesus, se não aconteceu, aconteça agora. Eu na caminhada de volta para o centro, né? o alojamento da gente. Desejando o bem da criança. Foi, eu né? disse, Senhor, honra agora. Se não foi naquela que eu não senti nada. Com 1 semana chegou a mãe, emocionada. Eu quero que o senhor saiba. Venha cá, ele está bem. Ele não precisa de cirurgia. Glória a Deus. Está tudo certo. Houve um milagre. Glória a Deus. Muito legal. Que havia risco de morte Deus e é bom. não era pouco, né? Então essas experiências todas que nós passamos, principalmente a partir de 95 até 2000, Deus estava nos preparando para o sertão. Deixa eu dizer uma coisa aqui, nada que ocorre na sua vida, onde é que está a câmera aqui? Aquela, né? A câmera tá ali, Nada que ocorre na sua vida é em vão. Se você tem um chamado de Deus, se Ele tem um propósito na sua vida, consequentemente. Tudo serve de experiência. É verdade. Se liga e para de murmurar, se for o caso. É verdade. Eu ia perguntar uma coisa que Muito eu queria bom, entender. muito bom. Chegou uma época que vocês tiveram que evangelizar os filhos de vocês, né? Uhum. Eles tiveram que entregar a vida para Jesus, tiveram que falar, não, beleza, eu quero. Boa. Porque eles têm... O filho de pastor, o filho de missionário, a gente percebe que, assim, ele tem uma escolha própria. Às vezes, ele, acompanhando a família, é mais tendencioso a estar junto, mas nem sempre, né? Chega uma hora que Chega uma hora ele que que tem que decidir, né? E vocês evangelizaram eles? Como foi, assim?
nós levávamos muito a sério. Não tinha em Itaporanga uma igreja que oferecesse toda uma estrutura de escola bíblica dominical, não é? Uhum. E nós frequentávamos igrejas pequenas, em cidades pequenas, e em sítios e povoados. Mas a gente se propôs a ensinar. Então, por exemplo, da infância deles até a adolescência, ou nós dois juntos, ou eu, que ficava mais tempo em casa, todos os dias nós tínhamos o nosso devocional. Legal. Todos os dias. De 6 horas da manhã, antes deles irem para a escola. Então, nós lembramos... E outra coisa, não era com figurinha, nem, não. Era a Bíblia. Eu lembro que Daniel aprendeu a ler sozinho, com 3 anos e pouco. Aí Daniel me ajudava na leitura. E quando Rebeca aprendeu a ler, era uma confusão, porque ela queria ler E ele também. também queria ler. Então, nós lemos... Eles não tinham maturidade. E ela é muito competitiva, né? Ele nem tanto, mas ela é terrível. Então, a gente leu todo o Velho Testamento juntos. E estou falando assim, anos. Lemos o Novo Testamento juntos. E nós fomos ensinando os meninos, dando para eles, não o conteúdo bíblico. O alimento E não diário, criamos né? eles também com o legalismo, assim, o anticatolicismo, o legalismo religioso. Eles eram crianças normais. Não havia uma pressão, você é filho de pastor. Tanto que Rebeca, com 8 anos, me convenceu a dançar quadrilha na escola. Entendeu? Dançou muito quadrilha. importante. Dançou quadrilha. Aí ela para me convencer, ela disse assim, né, chegou, e porque lá em casa nós tínhamos uma premissa. Se vocês nos convencer do que vocês querem, vale, então a gente A gente A também gente pode. faz, A né? gente concorda. A gente né? concorda. Olha só. Agora tem que convencer. Então todo mundo foi criado dessa forma, né? Haja argumento. Viu? E eles são ensinando Haja nos argumento. ensinando, né? Assim, eles foram Já ensinados ter a argumentar, opinião, a argumento. refletir, Muito e bom. a tomar decisão. Eu acho o seguinte, É muito legal essa parte. Ensinando a Bíblia. ouvindo Sueli, que essa parte é importantíssima. Mas tem uma coisa assim que eu falava de púlpito com eles crianças, até adolescentes. Daniel e Rebeca sabem dos nossos defeitos e de pecados também. Sim. Mas eles não podem dizer, eles assim, ouvindo, em palestras, né, em pregações, mas eles não podem dizer que nós não somos sinceros diante de Jesus e comprometidos de maneira íntegra com o nosso ministério. Eles não podem falar, Legal. porque eles sabiam que a gente vivia em casa, o que a gente vivia na rua. O Isso é exemplo, muito né? importante, né? E nós não aprendemos, nós não fomos Isso é muito forjados, importante. eu e Sueli, e nem permitimos que os nossos filhos fossem forjados dessa forma, com capa religiosa. Legal. Isso é... Muito Tá importante. entendendo? Havia toda a liberdade para se conversar, para ouvir música, para ver televisão, para se envolverem com as crianças E eles foram crescendo. Aí, Jesus é muito lindo, que antes deles irem embora, surge a igreja, nossa igreja local, que aí a gente vai daqui a pouco entrar, né? Já pode ir Como ela entrando, tá, né? Já vamos entrando, que é um espetáculo. Deixa ela Sim. concluir essa ideia legal. da pertinência da igreja local, né? É, Para eles. para eles. Vai. Então, eles estavam É. naquela fase de se definir, né? Quanto à fé. Pré-adolescente, Pré-adolescente. adolescente, Transição as ali. Conflitos, aquelas mudanças. das mudanças e tal. E aí nós começamos a igreja. E eles começam a igreja juntos. Então, era a Rebeca com 12 anos, 11, 12 No anos. louvor. No louvor. E que arrebanhava as amiguinhas da rua inteira para a escola bíblica da igreja. Que legal. Daniel começou a aprender a tocar, né? Daniel é músico. E começamos a igreja juntos. Nesse processo, eu lembro que Daniel foi primeiro, dizendo assim, mãe, eu quero me batizar. Acho que ele falou comigo. Aí eu disse, por quê?
Eu fiz a sabatina com ele, como um pastor faz, né? Eu queria ver as Como um teólogo convicções. faz também, né? Hã? Como um teólogo, né? Já era teóloga já também, né? É, mas assim, e não era nem isso, mas eu queria ver, assim, a experiência dele. Ele é fechado, né? Ele, como, é a área de exatas, né? E ele disse, não, eu tive... Aí ele falou, É quer tipo assim, batizar? teologicamente, isso ele estava tranquila, né? Porque ela foi professora dele. A questão era a convicção de novo dele, nascimento. né, dele. Você tava, Porque era realmente verdadeira, né? ele não era obrigado a dar um passo desse, Sim. porque ele era nosso filho. Sim. Ele só Garantir poderia- que era por opção dele Por mesmo. opção dele e por uma experiência interna dele com Jesus. A gente dizia, você tem que ter uma experiência com Jesus, não basta ser filho de crente. E vocês podem cair nessa tentação de, eu nasci nisso, né? E batismo é uma tradição nossa, tipo assim, né? Então eu quero ser batizado. Você tem que ter uma experiência pessoal, Pessoal de com novo Deus, nascimento. pra Você e você você. poder tanto- dar esse passo, Novo né? nascimento. Importante. Aí ele batiza, ajuda na igreja e vai embora. Ele vai embora primeiro, ele é mais velho do que ela, e da mesma forma ela. Né? Chegou um momento em que Ela não quis ser batizada naquele momento, ela né? não quis, a gente... Passou um ano. Ela não quis seguir a onda do irmão, ela Não. quis ser ela mesma. Ela sabia, né? Lá em casa nós temos o maior A experiência foi problema, que dele. todo mundo é ele mesmo, sabe? Eu acho que isso aí é um bom problema, viu? É bom, Exatamente. é É um bom problema, É um viu? bom problema. Então o processo da igreja, Eles são o processo da igreja, assim, você tentar ser objetivo, porque essa parte não há necessidade de tantos detalhes, pelo menos até onde eu percebo, né? A gente não cogitava abrir igreja, mas nós sabíamos que essa experiência era necessário para a gente. E sabíamos que Deus tinha algo assim. Mas não queríamos abrir igreja em Itaporanga, porque nós estávamos... A igreja abriu em 2008, nós abrimos a igreja em 2008, né? Então nós estávamos há 7 anos, 8 anos, né? Porque 8 conta anos, 2001 também. E nós estávamos ali prestando serviço, assessoria, mentoria a lideranças e às igrejas da região. Né, que nos queriam, que nem todas nos queriam, né? As igrejas mais tradicionais, por exemplo, né? Não precisava. E mais Não conservadoras, né? precisava. O tradicionalismo, né? E o tradicionalismo com relação ao carisma, né? Os dons do Espírito. E é Sim, bem mais sim. pentecostal, né? Lá a região. Necessariamente não. Tem bastante conservador, assim? Conservadorismo na que diz respeito à igreja da região que é bem atuante, que são igrejas que não creem na contemporaneidade dos dons, tradicional nesse sentido, né? E tem as mais conservadoras, tipo a Assembleia de Deus. Então a gente estava naquele meio, né? Pegando o pessoal renovado, né? Mas que não são assembleanos, por exemplo, né? Esse segmento de igreja, Batista Nacional, só citando, né? Sim. Tem uma igreja lá que é de... iniciou com missionários ingleses, que se chama hoje Ação Evangélica, né? Que é uma linha mais renovada, mas não é tão legalista, né? Não é tão conservadora como a Assembleia de Deus e tal. Eles têm uma ênfase, né, de um tempo para cá em missão integral, né? Mas com legal. pouca influência da teologia da libertação, por exemplo. Bom, então a gente não queria abrir igreja exatamente por conta que a gente era útil Vocês naquele não queriam tempo. criar mais uma igreja ali para... Na minha cabeça... Vocês queriam juntar aquelas igrejas e fazer elas melhorarem. Fortalecer elas, Fortalecer. né? A ideia de unidade, né? De unidade entre os pastores. Nós tivemos eu investi nisso, nós investimos nisso, não foi legal, assim, a gente se sente até um pouco frustrado, né? A gente conseguiu levar para Itaporanga nomes nacionais para encontros de obreiros. Dr. Rússio Chet, como já foi falado, Paulo Solonca, Paulo aqui Solonca. de Santa Catarina, também já falecido, né? Oswaldo Prado, Carlos Queiroz, José Prado, José Roberto Prado. José Roberto Prado, Quem mais? Aquele rapaz da rádio Transmundial, né? Que eu acho que ele não está mais lá, Eduardo, pastor Eduardo. Teve outros nomes. Teve outros nomes. Assim, interessante, né? Um seminário de uma região periférica, como é a nossa, numa região periférica da periferia, que é o sertão semiárido, né? Sim. Não é isso? Tem umas coisas assim, mas deixa eu falar sobre a igreja, a questão da igreja. Então surge, qual a circunstância? Deus promove circunstâncias para fazer o que Ele quer, independente da gente compreender ou não. E aí a gente de não tem outra bloqueio opção, ou não. né? A nossa escolha é assim. O que acontece? Ele me me dá um desejo de ajudar o meu irmão.
meu irmão que vinha num processo de conflito, de crise, por conta da divisão de uma igreja que ele fazia parte, que ele era líder e tal. E ele ficou bastante sequelado, né? E Deus me deu esse direcionamento de forma que eu o convidei a vir para Itaporanga. Ele relutou 1 ano, mas eu insisti e ele veio para Itaporanga. Mas a ideia era ele estudar no nosso seminário, a gente acolhê-lo, né? E ele abrir uma igreja na região, não em Itaporanga. E a gente iria apoiar a igreja dele Próximo, lá a 30 quilômetros de distância, em outro município, por exemplo. Sim. Né? Só que portas fechadas e a porta aberta para abrir uma igreja com ele, nem eu nem ele tivemos paz. Essa igreja investiu para irmos para o Rio de Janeiro, né, para adotá-lo e abrir uma igreja no sertão. Nós fomos para a igreja, fomos de avião, ficamos hospedados lá bem, né? Aí quando a gente saiu da igreja, acho que foram 3 cultos, né? Conferência missionária, coisa assim. Não lembro os detalhes. Aí eu olhei para ele assim, ele olhou para mim, eu disse: o que é que tu achou? E eu não tive paz, não. Salário certo para ele, entendeu? Tudo. Aí ele disse: eu também não tive. Então nada feito. Vamos fazer uma coisa, eu disse até assim, se o salário não vier, o primeiro salário, é sinal de que já são quantos anos? 14 anos? Esqueci. 14 anos de salário. 14 anos, Nunca até veio. hoje. Não chegou esse salário. Até hoje. Então o que acontece? A porta aberta foi da nossa denominação, Convenção das Batistas Independentes, CIB. Legal. O pastor, que está até falecido agora, ele era o presidente, né? Morreu da minha idade, morreu há pouco tempo, o pastor Deusimar. Ele disse: Pedro, a gente consegue uma ajuda salarial para o teu irmão, mas numa condição: vocês estando dentro da igreja. E tem que ser em Itaporanga. E ele era pastor? Seu Era, irmão? já era era pastor ordenado. já. É. Aí eu entendi, né? Meses a gente tentando, vendo, promessas e tal. Aí tem que ser em Itaporanga, Sueli. Sueli, tem que ser em Itaporanga. Eu estou com convicção de Deus. Agora aguenta a rebordosa. Não aguenta, vamos apanhar agora. Né? Aguenta a rebordosa. Sim, eu acho que a gente não tem esse nível. Que nós somos batistas independentes É verdade. e que nós fomos cedidos pela igreja local para sermos missionários No sertão. no sertão, sertão. entendeu? Entendi. Eu acho que não ficou claro isso. Não, né? ficou não. É. Então, Não assim, tava. então eles... Quando eu era batista independente, já? Não. A gente era Betel. Aí eu fui para a igreja do Betel, a grosso modo assim falando, e nós fomos morar numa outra cidade próxima a João Pessoa. Certo. E a igreja mais similar, próxima da nossa casa, com o Betel, era Batista, era Batista Betel, Isso em 94, 95. 95. Em 95. Aí nós Então a igreja começou, veja bem, nós adiamos, e eu tenho uma coisa, Isso já era 2008. 2008, 2008. agosto de 2008 ele se mudou com a família, meu irmão, né? Então a gente, primeiro domingo, vamos abrir igreja, começar o trabalho, era na casa dele. No Eu tenho terraço dele. não sei se eu digo um paradigma, um conceito de que igreja, por ser orgânica, ela não começa com alarde, nem grande. É verdade. Ela começa pequena, porque é uma semente. Verdade. Aí começou lá na varanda da casa dele, né? 20 pessoas já lotava. Aí o 20 pessoas numa varanda já é bastante. primeiro domingo, dependendo do tamanho, né? Primeiro domingo, a gente adiou, cancelou, não sei por que foi. Aí cancelou o início do primeiro culto. Segundo domingo, nada. Isso em agosto. Eu sei que de forma que no dia 7 de setembro, que era um domingo, eu disse para a Cisine: vamos começar hoje. Mas tem um desfile de 7 de setembro e nossos filhos vão desfilar. Disse: as mães tomam conta, nós vamos começar hoje. E aí, É que pronto. sempre tem uma desculpa, né? Eu quero que vocês dêem um palpite aí, não é adivinhar não. Palpite assim. Imagina, vê se você consegue imaginar quantas pessoas deu no primeiro culto. Ah, Bom, você falando assim, eu imagino umas 7 pessoas. 7. a 10. não, pelo jeito que ele falou, acho que devia ter umas 35. 35. Vixe, pelo jeito acho que é mais. Não deu ninguém. Então, Ah, Ninguém. então Só os dois. Zero. Só os Nem dois. nós. 45 minutos de culto. A gente se arrepiava assim, porque começou o primeiro culto, né, formal, né? Primeiro A gente culto. orando, era no primeiro andar. Olha a dificuldade.
Embaixo era uma loja, né? Eu não lembro. lembro. E era no primeiro andar. E uma coisa, seria mais ou menos uma célula, mas a gente começou com formato de culto, né? 0 pessoas. Zero. Só os pastores. Aí a gente né, só faltou rodar a sacolinha, né? Não tinha nexo, né? Vai contribuir? Aí não deu. Também só lemos um texto, fizemos uma reflexão bíblica ali só entre a gente. Aí Mas deu start. Aí deu. Aí, então, o que aconteceu? O desfile, vamos para o desfile, que a escola dos meninos era por último, né? Então dava tempo. Aí Cizinho teve um problema intestinal, uma indisposição intestinal, algumas cólicas, né? A gente já entendeu. Uma desinteria Quando você come súbita. alguma coisa Já errada. cai. Aí ele ficou, disse, cara, eu vou ficar aqui porque tô ele tá bem. Seu jóia. irmão, Sim, o meu irmão, Cizinho o nome dele, Cizinho. Zinil. É Cizinho, olha o nome dele. Até o nome do rapaz é. Aí ele disse, eu vou ficar por aqui, depois eu chego lá. Aí ele passou um bom tempo, né, por lá, eu não sei como é que foi o processo. Eu só sei que chegaram 2 irmãs. Uma irmã, que já estava comprometida em fazer parte da igreja, né, que está conosco até hoje, e uma cunhada dela. A cunhada dela chegou para aceitar Jesus. Olha, Aí que ele legal. está lá esperando, ele Só já ia foi pra saindo, entregar né? a vida pra Jesus. É. Aí, Começamos o primeiro culto. Sem e já- ninguém, sem- uma e vida. um grupo Uma atrasado, chegou uma Olha, para ganhar que Jesus. legal. Até hoje está com a gente. Mas é outra história. E a igreja foi tomando forma. Foi tomando forma. Com 3 meses, a gente estava com a frequência já que não comportava mais lá dentro. Né? Ficou complicado. Aí, em fevereiro, nós alugamos um prédio que já cabia, digamos, 140 pessoas. Olha. Né? 3 meses. 3 meses. E aí começou a encher a igreja. Meses, eu estou falando pouco meses. Fevereiro de 2009. E começou a encher a igreja, né? Já foi um prédio específico para a igreja. E ela foi tomando proporções. Que é a mesma igreja Né? de hoje. É a mesma igreja de hoje. Tem Aí a 14 gente anos percebeu, agora. 14 anos. a gente percebeu que precisava, pelo crescimento, né, rápido, que a gente precisava já pensar em construir um templo, comprar um terreno. Aí foi o processo. Não é, senhor? Aí é Começou- a aventura, né? É. Aí no começa as começo aventuras vocês também. alugaram Aí daqui a um pouco, lugar, né? alugamos um lugar, daqui a pouco eu dizia, vamos comprar mais 40 cadeiras. Nós, nesse momento, tínhamos 30 cadeiras. Né? Cadeiras de plástico e tal. Aí Sueli que diz depois, né? Como é que tu falou, Sueli? Quer falar? O que é que eu falo? A gente mora Ela no aqui. coraçãozinho dela, Eu no né? meu coração. O queixume da maioria dos pastores da região é que a igreja não cresce, que há muita resistência e que você passa, às vezes, anos sem ter uma pessoa nova convertida dentro da igreja. E eu dizia assim, Pedro é doido. Nós conhecíamos a realidade de resistência, nós conhecíamos, A gente não tinha as 30 pessoas ainda. não tinha. Porque nós Este tínhamos homem 30 cadeiras. E este homem mandando comprar mais Vamos 40, comprar mais 40 cadeiras. E um dia esse povo vem. E outra coisa, e a gente, assim, Deus assim, é extremamente gracioso. Por quê? Porque esses anos que nós passamos sem igreja, nós nos relacionamos com a comunidade, com a cidade. Com a cidade. Né? Segundo, a gente aprendeu com os erros. Legal. Né? Os erros dos outros. Os erros dos outros. Um estágio quase. Foi um estágio. Aí tanto que... Não significa Bom, né, dizer que nós não cometemos Assim, algumas vezes os mesmos erros. Foi bom que vocês aprenderam, tiveram um período aí anterior para conseguir abrir uma igreja já com alguma experiência. Assim, Com experiência. E uma igreja o quê? Uma igreja feliz. Uma igreja em volta da mesa. Uma igreja... Explica esse em volta da mesa que eu achei poético. em volta da mesa, porque onde acontecem as melhores coisas na vida da gente? Comendo e conversando. Comendo com o povo. A gente É costuma lógico, falar, né? crente gosta de comer e conversar. Comunhão Comer e na conversar. Conversar. E o sertanejo, ele é muito hospitaleiro. E ele É mesmo, né? muito de chamar para a cozinha de quem ele gosta.
Que ele gosta. É. Mas assim, se você chegar numa casa de um sertanejo, bater a porta porque você perdeu o ônibus para ir para outra cidade, ele acolhe você. Dorme O lá. nordestino dorme. é O assim, nordestino é né? assim. O nordestino é assim. E uma igreja feliz, uma igreja... E a gente viu, né? Uma igreja em volta da mesa, uma igreja em comunidade e uma igreja para fora. Legal. Mesmo sendo uma igreja jovem, nova, mas uma igreja o quê? Que se preocupava Bem missional. bem missional. E ela é assim, né? Ela é uma igreja que vive em volta da comunidade e preocupada em melhorar o lugar onde ela está inserida. Muito bom. Então, assim, era nova e Deus foi, aquele texto de Atos, e Deus foi Acrescentando aqueles que... E nós caímos na graça do povo. Entendeu? Assim, na graça do povo. Atos capítulo 2, Atos versículo capítulo 2, 42 em diante. Coisa boa. E a igreja foi crescendo e a gente foi discipulando. Luta, muita. Resistência, muita. Com certeza. Dificuldade, muita. E começamos. Cura e libertação Cura, também. libertação, Conversão. louvor livre. E as 40 cadeiras ocuparam? Ocuparam rápido, logo. Aí já tem Aí que foram para comprar mais. 70 pessoas. Tivemos que ir para outro espaço, porque aquele segundo espaço já não dava. Meses. Inédito. Sim. Isso é muito raro no contexto do tamanho proporcional ao porte da cidade, né? Sim. Vamos ver. Certo. Por aí. Legal. Mas tem muitas histórias, né? Vocês... E essa igreja é o projeto atual ainda de vocês? Vocês E trabalham hoje lá? a igreja tá com quantos membros? Aí nós aí? temos pensamos assim, aonde a igreja está inserida, ela precisa fazer a sua diferença. Sim. Então, nós começamos a trabalhar, nós temos muitas histórias, porque nós começamos a trabalhar na área de prostituição da cidade. É um drama muito forte no Nordeste, né? Nós começamos a trabalhar com crianças em situação de extrema vulnerabilidade. Falando nisso, no começo, você citou o texto da sua conversão, que era justamente sobre esse ponto, né? Que eu não queria deixar passar. Que era justamente esse ponto, que é trabalhado hoje ali, que foi o texto que Deus te chamou com lá 13 quando anos, tinha quando eu 13 tinha anos. que é Provérbios 31, versículos 8 e 9, ou é 7 e 8. Vamos ver aqui. Vai falando aí que eu vou achar aqui o Provérbios. Então, assim, eu lembro que no nosso terceiro Natal, quarto Natal de igreja, a gente chegou, eu pensei assim, vamos fazer o Natal onde? Esse ano. Fazemos o quê? Aí, Natal dentro da igreja, troca de presente, não sei o quê, amigo secreto. Não, a gente poderia fazer o Natal na rua. Em que rua? Vamos fazer o Natal, o culto de Natal, dentro da área de prostituição da cidade. Nossa. Com Na Rua Estreita. profissionais do sexo. No ROI. Para não Uau. dizer, porque profissionais do sexo, clientes, bêbados e drogados. Uau. Só aquele pessoal que Jesus costumava trabalhar, né? Só Então, a né? gente assim. Acho que o texto é esse mesmo, ó. Provérbios 31, versículo 8. Abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Né? Isso Deus me falou quando eu tinha 13 anos. Mas cumpre-se, né? Cumprindo-se em nossa vida nesses últimos anos. Porque às vezes Deus fala alguma coisa com a gente tem pressa de querer ver o cumprimento disso. Mas teve toda uma história de Uma preparação. Toda uma preparação. Eu fui, por alguns anos, gestora de recursos públicos em um município pequeno. Então, eu já tinha uma noção, né, de traquejo, Uhum. de mobilizar recursos, de gerenciar recursos. Eu sabia onde estavam os pobres, porque eu aprendi, né, na vida secular que trabalhei. E Deus foi, assim, dando para a gente uma igreja que se preocupava com o outro, com o necessitado, Sim. com o vulnerável, com o desamparado. E nós começamos a fazer trabalhos, e isso sem perspectiva de se tornar uma coisa grande. Mas era uma coisa que
ponto que nós estávamos fazendo ali como igreja. E nós começamos a discipular a igreja nessa vibe, né? Nessa igreja, ela precisa sair para fora. Ela precisa... E aí, porque conhecemos a cultura sertaneja, então nós trabalhamos os pontos, assim, pontos chaves. Por exemplo, para o sertanejo, o templo é muito importante. O templo católico é construído no melhor lugar da cidade, no lugar mais central, no lugar mais alto. Né? É o Aquela centro. coisa. É aonde acontece a vida do povo. É em volta da igreja. A igreja é sagrada. Então, você tem a missa e dentro do templo, mas fora do templo você pode fazer o que você quiser. Sim. O santo e o profano. Então, para a nossa cultura sertaneja, o santo e o profano faz muito parte disso. E dentro da igreja eu sou santo. Fora da igreja, eu sou profano. Tô nem aí. Estou nem aí. Então, uma das estratégias, vamos minar nesse paradigma. A igreja é só um espaço. Isso aqui não é. Não sei nem como vocês vão reagir. Isso aqui é uma plataforma. Sim. Deus está. Deus não. Deus está aqui, não. Deus está em nós, né? Em Deus nós. habita em nós. Em nós. E aí a gente Isso aqui é só um prédio. Aqui só é um prédio. E aí você é a igreja onde você estiver. Exatamente. E aí a gente vai desconstruindo. Outra coisa que a gente desconstruiu, né, nessa a questão do templo, a gente até hoje trabalha, né? Trabalha, a desconstrução. Né, outra coisa que a gente trabalha é a questão do sacerdote. Então, para o sertanejo, o compromisso e a vida santa é para o sacerdote, que no caso é homem, né? Não é nem mulher, é o homem. Ele é o sacerdote. Certo. É ele o mediador. É ele que ora e as coisas acontecem. Então, outra coisa que a gente trabalhou desde o início da igreja foi isso. Não, o sacerdócio é universal. Legal. O homem é igual à mulher, então, diante de Deus. Vocês entendem assim? E cada um, não só isso, mas você pode chegar no Santo dos Santos. Você Precisa pode. de alguém para intermediar Você não precisa. Você pode ter o Já combatendo o discernimento. catolicismo ainda, né? E combatendo, porque a questão... E o protestantismo também, meu amor. E o protestantismo. Porque a maioria dos pastores, eles Se acham viram seres... deuses. Né? eles são... E ficam aquelas pessoas E não só são pastores intocáveis, neopentecostais, né, e não. tal. Tem essa... Dessa... porque isso é controle. Se eu sou intermediário, isso é controle. Como é que está o nosso tempo? Está tranquilo? Não, então, a gente vai partir para o último ponto. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente poder encerrar sobre quais são os desafios de hoje, quais são os próximos passos, o que vocês estão prevendo agora, se Deus está mandando vocês para outro lugar, se vocês têm que ficar ali. Uma coisa, já nessa linha, uma coisa que fez a gente ver Jesus assim bacana demais como articulador, né, como o maior interessado em investir no ministério de pessoas que são visceralmente, né, integralmente comprometidas, é que ele faz convergir o recurso. Uma ONG que se chama Compassion chegou lá, nós não fomos atrás. E nós temos um projeto hoje com quase 600 crianças. Nossa, que né? legal. Ouvindo o Evangelho, sendo alimentadas. Nossa, Isso é a realidade de hoje. São 3 núcleos que trabalhamos com essas crianças. A questão de recursos para a construção do templo, no contexto que é uma igreja pobre. Veio recursos, 50% de fora, mas nós conscientizamos a igreja para comparecer na prestação da compra do terreno, depois também contribuir, comparecer no sentido de contribuir com a construção do templo, porque senão você não valoriza. E nós vimos esse equívoco das outras igrejas. É tudo na boquinha. Né? Tudo vem de fora. E tudo na boquinha, né? O assistencialismo legitimado pelo Estado nas emergências da seca, né? A esmola. Né? Não, a gente tem que entrar com a nossa parte. Verdade. Né? É uma igreja que não faltou recurso para a visão que Deus nos deu. Não é verdade? Então começamos a ver as necessidades e trabalhar. Então trabalhamos hoje, como o Pedro falou, nós temos quase 600 crianças. Nós temos um programa que a gente atende grávidas. Legal. Aí nós temos um programa que atende crianças que vão desde 1 ano
até 22 anos. Legal. Então, nós temos... Na parte social, assim, comunicação. Nós trabalhamos as 4 áreas. Nós ensinamos a criança, fazemos o apoio escolar, não é reforço, porque reforçar o que não é bom. A gente tem o apoio escolar. Nós temos a segurança alimentar, que é muito importante para a nossa região, que há fome. Nós temos... Complemento é comida mesmo, sabe? comida. Que é dada para eles nos dias que eles frequentam. Comida boa, de qualidade. Para encher o bucho. Para encher a barriga. Aí nós temos a parte espiritual, que é o evangelho, que é o evangelho pregado e vivido. Legal. E nós nos preocupamos com as famílias. Então, hoje, a igreja tem um alcance de mais de 2.000 pessoas. Porque quando você coloca 600 crianças vezes 5, dá quanto? 3.000, né? 600 vezes 5? 5 vezes 6? 3.000. 3.000. Então, nós temos assim, a ação da igreja hoje vai no raio desse pessoal. E essas famílias, elas estão juntas. A gente não atende só a criança, a gente conhece a família. Então, nós trabalhamos violência doméstica, nós trabalhamos Lei Maria da Penha, nós trabalhamos abuso contra criança e adolescente, nós trabalhamos a questão da negligência, nós trabalhamos em rede com o Ministério Público e com os CRAS, CREAS, Conselho Tutelar. Legal. Então, bem envolvidos em todas as áreas. Missão integral sem influência da teologia da libertação. Advocacy. Muito bom. Trabalhamos na defesa de direitos. Eu tenho uma reunião sexta-feira na defesa de direitos. Então, por quê? Porque onde a igreja chega, precisa haver mudanças. Por isso que eu me preocupo muito com esses percentuais de 30%, de não sei quantos por cento no Brasil, mas o Brasil continua corrupto e violento. Verdade. E que igreja é essa que igreja é essa que não faz diferença, né? Que não tem mudança. E nós estamos trabalhando. Aí, para finalizar, o nosso teto caiu. Vocês souberam, né? Ah, sim. O teto de um dos núcleos desabou. Agora eu parei um segundo e falei, será que é o teto da igreja ou será que é o teto... Não, é o teto da igreja, eu lembro disso. A congregação, ela é assim. E uma das coisas assim que mais ficamos tristes e tudo, mas o que eu mais assim me emociono, porque aí eu vejo que a igreja é pertinente e que a igreja é importante dentro daquela comunidade, foi o choro da comunidade. Foi a ajuda da comunidade. A comunidade Legal. tratou como algo que era dele. É nosso, né? É nosso. É nosso. E eu lá, desabada no Glória choro. a Deus. Aí chegava a mãe de uma das crianças, fique calma, nós vamos reconstruir. Legal. Nós vamos reconstruir. E recebemos oferta de R$1, de R$5, de R$10. E elas estavam junto nos bazar, e estavam junto na venda de cantina. E veio recurso de fora, veio recurso da CIB, recurso de FEPAS, mas a comunidade, ela deu a sua parte. Fez questão, né? Porque a igreja e o projeto é pertinente e importante para a comunidade. Muito bom. Maravilha. Gente, a gente quer agradecer demais vocês pelo tempo de vocês aqui com a gente. Pelo perrengue no começo. Pelo perrengue no começo. Mas Deus ajudou e ajustou tudo isso. E sabe quem lidera hoje o projeto? E nós estamos, né, passando para outros projetos, né? Eu e Pedro, depois de 20 anos no sertão, são aquelas meninas que chegaram na igreja em 2008. 2008, Olha né? que legal. Aí elas são hoje pedagogas, assistentes sociais. Olha só que legal. Dentistas, enfermeiras, médicas, que Rebeca... E tocam a igreja também. Rebeca faz parte, né? nossa filha. Olha que legal. Advogados. Isso é incrível, gente, né? Vocês... Não tinha nada disso que lá, não tinha nada. E isso é incrível porque vocês estão deixando legados de vocês ali, né? Estão partindo talvez aí para outras coisas e tal. E deixou ali um legado e pessoas ali que e visionadas. Dão continuidade, porque né? A questão não é o fazer, é a visão do que fazer. Porque pode se tornar mecânico. Sim. O braço, o departamento, tem que amar. Exatamente. E tem que ter compaixão, que era o que movia Jesus. Tem que mover a gente, é a compaixão. E as pessoas, miséria, desgraça, corrupção não pode se tornar paisagem para um crente. É verdade. Muito bom. É paisagem. Eu queria a gente não falar, pode ficar acomodado. Né? Não. Fala, pastor. Minha Pedro, fala de conclusão. Pode fazer a sua conclusão. Eu queria enfatizar a questão do chamado. Quem tem chamado é incondicional.
Estou falando chamado de Deus. Deus não tem chamado para projetos, digamos, radicais assim como esse, ou mais radicais ainda, para todo mundo. Não vá se você não tem convicção. Não vá porque dá status. Né? Até porque não dá, né? Não vá. Não vá porque você acha lindo. Vá porque você não tem outra alternativa. Porque o Senhor lhe constrange. Sim. É o nosso caso. São Sim. 27 anos de ministério, 27 anos. fazendo agora esse ano. Nunca faltou nada necessário. Nunca faltou amparo, recursos. Nunca faltou consolo, mas com lutas. Né? Glória Com a Deus. lutas. E Glória a apesar Deus. das lutas e dos consolos e dos gozos, que são muitos, né? Com certeza vale a pena servir ao Senhor, porque Ele é organizado, eu estou falando do patrão, Jesus, responsável e sabe o que faz. Deixa eu dizer mais, paga bem, Paga bem, né? suficiente, Paga muito bem. paga bem, Paga mais que qualquer um. fora os galardões. Estou falando aqui na terra. Com E certeza. cuida da gente Ele cuida. na Com saúde certeza. e vai cuidar da gente na velhice também. Amém. Ele é maravilhoso. Glória a Eu Deus. sou testemunha existencial, viva disso. Você é? Acho que você não é, não. E eu faria. Você é também? Eu daria de novo a minha vida, se por acaso Ah, fosse que lindo. necessário. Que lindo, né? Legal. Eu queria Gente, citar outro. obrigada. Deus abençoe Prazer você que está nosso. ouvindo aí a gente até agora. Obrigada pela paciência, pelo carinho. E é isso aí. Ó, E aí agora, para finalizar, o nosso último poema do pastor Pedro Sertão. os meus poemas pessoais, acho que não cabem aqui, não. E alguns que são meus, que eu fiz, mais assim, digamos, temáticos, né, em relação a missões e ao sertão, não me lembro. Mas eu estou lembrando um que é bem regional, diz. Tu que... O de Geraldo Vandré? Geraldo Vandré é qual? Geraldo Vandré ousou fazer música em estilo bossa nova Legal. com tema regional. Eu amo bossa nova, Né? acho da hora. Com tema regional. Bossa nova com tema regional. Porque normalmente bossa nova é praia, né? Sol, montanha, tudo coisa gingado, assim, né? tudo paraíso, né? Aí ele disse assim, como foi que foi? Que sol quente e que tristeza, que foi feito da beleza tão bonita de se olhar. Se é de Deus a natureza, se esqueceu sim, com certeza, da gente desse lugar. Olha o padre com a vela na mão, caminhando para rezar. Menino de pé no chão já não pode nem chorar. Reza uma reza cumprida. Só Deus do céu saberá. Meio crédulo, meio ateu, meio materialista, né? Mas Luiz Gonzaga não. Luiz Gonzaga mexia com a religiosidade. Ele tinha seu viés, né, religioso também. Aí ele disse assim: na terra seca, quando a safra não é boa, sabiá não entoa, não dá milho e feijão. Olha, na Paraíba, no Ceará, nas Alagoas, os retirantes que passam vão cantando o seu refrão. É uma tradição católica, né, idólatra. Aí a música diz assim, a letra da música diz assim, que é o refrão. São Pedro me ajude, mande logo chuva boa, chuvisquinho, chuvisqueiro, nem que seja uma garoa. Aí ele repete, São Pedro me ajude e mande logo chuva boa, chuvisquinho, chuvisqueiro, nem que seja uma garoa. Deus, como é misericordioso, dá os descontos, tem compaixão, mandou a chuva e molhou a terra seca, né? Aí o retirante olhou para o céu e disse, mas uma vez choveu na terra seca, o sabiá então cantou, e houve lá tanta fartura que o retirante voltou. Estava lá eu na pisada, tum, 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 tum. Graças a Deus, choveu, garoou.